Esqueci de avisar ontem, mas o canal de corte do sexto round já foi devidamente abastecido pelo Batistaca e os 3 melhores trechos da última edição do podcast estão lá. Link no comentário fixado, se inscreve por favor, beleza? Vamos pra resenha. A situação do UFC 307, evento que fecha a prestigiosa Semana Internacional da Luta, começa a ganhar contornos de dramaticidade. Para começar, os ingressos já estão à venda e não tem qualquer luta anunciada. Só aí já quebrou uma prática do Dana White que sempre anuncia as lutas principais 1, 2, 3 dias antes de começar a vender os ingressos. Óbvio, as pessoas tendem a comprar tickets, marcar passagens aéreas e reservar hotéis quando sabem o que vão assistir. Tem um mínimo de previsibilidade. Só que dessa vez, de novo, estão vendendo sem nenhuma luta anunciada. O mais bizarro é que o UFC 316, pay-per-view anterior, já foi anunciado de cabo a rabo há mais de 20 dias, e a luta principal do UFC 318, pay-per-view seguinte, foi dada na semana passada. Ou seja, sabemos que tem Max Holloway versus Dustin Poirier 3 no dia 19 de julho, mas não sabemos quem luta no dia 28 de junho. E por que de acho estamos nessa situação? Porque Dana White ainda não fechou, não assinou a luta principal do UFC 317. Ele é o mais interessado em anunciar o quanto antes. Se tivesse fechado, já tinha anunciado para impulsionar a venda de ingressos. A única certeza absoluta até agora é que Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev não estará nesse card. Vocês acompanharam, o sul-africano não estaria pronto a tempo e decidiram postergar. Só que a não presença desses dois é mais um indício de que teremos Makhachev versus Topuria. Então qual é o impeditivo? Se a gente já sabe que os dois estão em camp, por que Dana White não anunciou ainda? A resposta curta é que esse casamento pode simplesmente nunca acontecer. A teoria mais aceita até agora é que vão esperar o resultado do UFC 315, né? Ver o que acontece entre Jack Della Maddalena e Belal Muhammad. Porque se o Jack vencer, Islam, que não quer mais cortar o peso e nem enfrentar os adversários disponíveis no peso leve, subiria imediatamente. Agora, se Belal, seu companheiro de treinos, vencer, ele daria o braço a torcer, ficaria mais um pouco nos leves e enfrentaria o Topuria. Só que o acordo costurado nos bastidores entre as partes pode simplesmente não ser esse. O resultado do UFC 315 é sim fundamental para o anúncio do UFC 317, mas pode ser por outro motivo. Se liga só, ontem à noite, Khamzat Chimaev do nada postou a foto de um pônei no Twitter, marcou Belal Muhammad e perguntou, abre aspas, aonde você pensa que vai, pônei? Com emojis de risada. Ou seja, o Lobo escutou alguma coisa nos bastidores e tomou essa iniciativa de cutucar o campeão da categoria de baixo. Uma hora depois, Belal respondeu no mesmo Twitter, abre aspas, vou para o peso médio, vestindo uma camisa com um pôster de Belal Muhammad versus Khamzat Chimaev. Por fim, Joaquim Buckley publicou hoje um vídeo dizendo que está rezando pela vitória do Belal, porque sabe que nesse caso, vencendo Kamaru Usman, tem maior chance de disputar o cinturão. Do contrário, já foi informado que teremos Maddalena versus Makhachev. Então a bola que ficou quicando foi, e se Belal bater Jack Della Maddalena, passar a mão no microfone e dizer algo do tipo, valeu pessoal, fui campeão aqui, defendi o título, mas agora tô migrando pro peso médio para abrir espaço pro meu amigo Islam Makhachev. Aí Makhachev sobe imediatamente e enfrenta quem tiver disponível. O próprio Buckley, Sean Brady ou até o Ian Gary, já que Shavkat Rakhmonov só volta no final do ano. Esse pode muito bem ser o acordo costurado pela equipe do Khabib. Já que Belal e Islam não se enfrentam, o campeão dos leves não quer perder mais tempo, quer logo tentar o duplo campeonato para se aposentar, e o campeão dos meio-médios sente muita gratidão pelo clã do Daguestão, que o levou até o título, o Belal abre espaço. É claro que Belal não é maluco, abre mão do cinturão sem qualquer garantia, só para voltar para o fim da fila. Então Dana White precisa estar a bordo e oferecer para ele um acordo parecido com o do Ilia Topuria, de subir com um title shot garantido. Belal já poderia ser o reserva oficial de Khamzat Chimaev versus Dricus du Plessis em alguns meses, né, e ganhar uma grana boa para bater o peso. E em caso de vitória do Lobo, faz Khamzat versus Belal em Abu Dhabi, Islam versus Islam, uma super luta para eles, inédita. De repente foi isso que bateu no ouvido do Khamzat e ele largou o post do pônei. Pensando na situação dos médios, não seria um grande absurdo Belal chegar com o title shot, porque poderia marcar Caio Borralho versus Nassourdine Imavov lá para o segundo semestre e definir o desafio seguinte. E vale lembrar que semana passada, Belal foi no podcast Submission Radio e largou o seguinte, abre aspas, eu fui o único que desafiou o Khamzat quando ele estava com 77 quilos. Esse é o tipo de luta que busco, o maior desafio possível. Acho que meu estilo casa muito bem com o dele. Arrastaria ele para os últimos rounds e o afogaria. A impressão, então, é que ele já estava preparando o terreno. Já no peso leve não tem mistério nenhum. Dana White mandaria Charles do Bronx versus Ilia Topuria pelo cinturão vago já no UFC 317. Ah, Renato, mundialmente falando, Topuria contra Islam Makhachev, o número 1 peso por peso, num card tão importante, teria mais apelo.
Concordo. O que daria para fazer é compor Topuria versus Charles com outra luta importante. A questão é qual, se DDP versus Khamzat e Ankalaev versus Poatan estarão em outros cards e Pantoja versus Kai Kara-France não move montanhas. Aí digo que não seria impossível rolar Makhachev contra Sean Brady ou Makhachev versus Ian Gary, por exemplo. Mas outra aposta interessante foi feita ontem pelo ex-lutador Jim Thomas, amigo pessoal de Dana White, que é funcionário do UFC, participa das pesagens oficiais. Em papo com o site MMA Junkie, ele disse que acham que vão convencer o Tom Aspinall de defender o cinturão interino mais uma vez contra o Ciryl Gane no UFC 317. Sobre a situação do peso pesado e o escárnio que o Jon Jones está fazendo é assunto para outro vídeo. Mas um card com Topuria versus Charles, Makhachev versus Brady ou Aspinall versus Gane e Pantoja contra Kai Kara-France já faz uma fumaça. De todo modo, temo que esse acordo pode ser simplesmente sepulcral para a carreira do Belal, porque perto de completar 37 anos, com 1,78 m de altura e 1,83 m de envergadura, ele não tem a mínima condição física de se sustentar como peso médio. Então não, esse Belal definitivamente não é médio. Mas se a parceria com os novos amigos, os amigos recentes, fala mais alto do que a sustentabilidade da própria carreira, aí é com ele, tudo bem. Em 10 dias saberemos se essa teoria procede. Fiquem ligados. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que acham desse acordo costurado? Faz sentido para os envolvidos ou não? Acham que vai ser Makhachev versus Topuria mesmo? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou apertar no botão hypar, ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube. É uma ótima forma de você retribuir aqui o meu trabalho. E não perde a entrevista exclusiva que o João do Blunt, o João do Boteco, fez com o Davidson Figueiredo, que luta esse sábado contra o Corey Sandhagen, ex-campeão peso mosca, e que, entre outras coisas, disse por que acha que a torcida brasileira vira inimiga dos próprios lutadores brasileiros, porque ela se volta contra o que acontece que azeda o meio-campo. É uma teoria bem interessante. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.